Deixa eu te perguntar, você já pensou em investir, mas só de ouvir a palavra bolsa de valores, você já ficou com medo? Talvez você possa até pensar que é perder dinheiro, que é muito arriscado, ou até achar que investir em ação é como apostar. Tem muita gente que tem essas dúvidas, tem esses medos, né? Porque a gente já vive em um período tão complicado, né, de não ter muito dinheiro, e por a gente não entender muito de um assunto, a gente pode ficar com medo aí de acabar perdendo. Mas se você se identifica com isso, fica aqui comigo porque hoje vou te mostrar opções de investimento para quem quer ganhar dinheiro, mas que não quer aí começar se arriscando pela bolsa. Só que uma coisa que você precisa entender é que investir não é tudo ou nada. Tem gente que mostra aqui carteira de investimento, investindo, por exemplo, em ações, fundos imobiliários, renda fixa, criptomoeda, investimento fora do Brasil. E aí você, iniciante, olha esse tipo de coisa, você já se assusta. Você pensa, eu nunca vou conseguir fazer todos esses investimentos. Como que eu começo? Por onde eu começo, né? Existem muitas dúvidas a respeito disso. Então, para você que tem medo da bolsa, eu vou trazer aqui alguns investimentos que são mais conservadores e que podem ser aí um ótimo ponto de partida para quem ainda não se sente ainda tão confortável com as oscilações do mercado. Eu vou ser sincera aqui com vocês. Antes de eu entender, estudar um pouco sobre investimento, eu também tinha medo, porque a maioria das pessoas vê esses nomes através da televisão e não explica tanto, só fala, ah, a bolsa caiu, a bolsa de valores caiu. Então você não consegue saber realmente o que significa isso? O que significa a bolsa de valores ter caído? Ou o que significa investir na bolsa de valores? Então, antes de você começar a pensar sobre investir na bolsa de valores, em ações, fundos imobiliários, qualquer outro investimento, existe aí um investimento muito mais simples e muito importante, que é a reserva de emergência. Se você já me acompanha aqui no canal, vai ver que em vários vídeos eu falo sobre reserva de emergência, que é uma das primeiras coisas para quem está começando a investir fazer, que é ter uma reserva de emergência. A reserva de emergência é um dinheiro que você guarda justamente para emergência, como por exemplo, problemas de saúde, perda de emprego, emergências familiares, consertos inesperados. Você tem um carro aí que você usa para trabalhar, de repente ele quebra, e aí você, para não correr o risco de recorrer a cartão de crédito, por exemplo, ou ter que fazer empréstimo, se você tiver uma reserva de emergência, isso já vai tirar você do sufoco sem precisar perder dinheiro. E para a reserva de emergência, já que é um dinheiro que você vai precisar ir talvez ir para uma emergência, você precisa deixar em uma conta com liquidez diária. Muitas pessoas utilizam o Tesouro Selic para isso. O Tesouro Selic ele costuma ser o investimento mais procurado para esse tipo de situações. Ele é simples de entender, ele acompanha a taxa básica de juros. Além disso, como eu disse anteriormente, ele oferece liquidez. Pode ser aí uma opção para quem ainda está deixando dinheiro na poupança. Se você está deixando dinheiro na poupança, deixa esse vídeo aqui para a gente mudar um pouco esse cenário. Outra alternativa são os CDBs. Como eu já disse também em outros vídeos aqui, quando você investe em um CDB, você está emprestando dinheiro ao banco e em troca você recebe juros por isso. Existem diversas opções no mercado. Se você tem uma conta aí na Nubank, no Banco Inter ou em qualquer banco, você vai ver nas opções de investimentos que existem os CDBs, CDBs a 100% do CDI, CDBs a 115, 120, vai variar de banco para banco. Então essas são opções bastante confiáveis que você pode utilizar aí para fazer sua reserva de emergência antes de você começar a fazer os investimentos, porque antes de você pensar em investir, você tem que pensar numa segurança. E uma reserva de emergência nada mais é do que isso. O que você não pode deixar é o medo de comecei a nunca começar, só porque você ainda não entende ainda. Vai devagar, comece pela reserva de emergência, vai observando os investimentos mais conservadores, a renda fixa. Depois você vai para a renda variável, depois se você tiver uma estabilidade, você pode investir fora do Brasil. Não precisa pressa, você precisa realmente entender para você sim não perder dinheiro. Porque quanto mais você vai estudando, mais aprendendo sobre investimento, mais confortável você vai se sentir para fazer os investimentos corretos. Então, não necessariamente você precisa começar pela bolsa, mas você estudando, aprendendo sobre investimento, você vai ver que ela é uma excelente oportunidade para o futuro. Muitas pessoas começam ali mesmo construindo, por exemplo, uma reserva de emergência, tendo uma base lá na renda fixa para depois se aventurarem na renda variável. Não necessariamente você precisa fazer investimento na bolsa, você que deve fazer os seus investimentos, você deve estudar para você saber qual a melhor opção para você. Saiba uma coisa, se você está com medo de investir na bolsa, saiba que você não está sozinho. A maioria dos investidores que começaram lá atrás, que não sabiam o que era a bolsa, também tinha medo. O mais importante não é você investir onde todo mundo está investindo, não é porque você está seguindo um grande investidor lá, não, ele está investindo na bolsa e você precisa estar lá. Não, você precisa fazer o seu investimento de acordo com o seu perfil. O importante é começar de uma forma que você consiga ir dormir com a cabeça tranquila, porque você vai estar sabendo realmente onde você está investindo o seu dinheiro. Agora me conta aqui nos comentários, você já investiu em alguma coisa ou está esperando o investimento perfeito? Então é isso, se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreva no canal e acompanhe os próximos conteúdos sobre investimento e educação financeira. Então é isso, um beijo.